TJ Entrevista de hoje com ela, linda, Patrícia Salvador, modelo, apresentadora e a famosa assistente de palco do Silvio Santos. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, e você, Dalgisa? Tudo certinho, é um prazer receber você no programa. Quer dizer, você está recebendo a gente hoje aqui na sua loja. É verdade. Mas é um prazer receber você, Dalgisa. Poxa, que bacana. Vamos falar então do começo. Você nasceu em Campinas, você foi criada lá também? Nasci em Campinas, fui criada lá. Fiquei lá até uns 20 anos, mais ou menos. Aí eu me mudei para São Paulo. Acho que aos 22 anos eu me mudei para São Paulo. Quando eu me formei na faculdade lá em Campinas, aí eu me mudei. Mas eu sempre estou indo para lá, porque minha mãe, minhas irmãs, meu pai, todo mundo, minha família toda mora lá ainda. Então é uma cidade que eu tenho vínculo até hoje. Entendi. Você falou que se formou lá. Em que você se formou? Eu me formei em Relações Públicas na PUC de Campinas. E quando eu me mudei para São Paulo, eu fiz artes cênicas no Célia Helena e me formei também em 2007. Então você se mudou para cá para estudar teatro? Na verdade, eu me mudei por causa do trabalho mesmo, porque como modelo desde os 13 anos, indo e voltando para São Paulo, praticamente todos os dias, eu tentava conciliar a faculdade, conciliar os estudos, com essas indas e vindas São Paulo-Campinas. E realmente ficou meio difícil permanecer na estrada assim todos os dias. Então eu me mudei por conta do trabalho. Eu tinha acabado de entrar no SBT também, então eu me mudei por causa disso, para ficar mais fácil realmente. A sua primeira profissão, então, foi como modelo, certo? Você falou com 13 anos você começou, 13 anos eu comecei como modelo. E de onde veio essa vontade? Todo mundo falava, vai, porque você é linda, ou você mesmo já nasceu, assim, com 5 anos já desfilava para os pais assistirem? Eu era muito tímida, muito envergonhada. Isso foi coisa da minha mãe, que falava assim, não, ela tem que ser modelo, a Patrícia tem, ela falava para todo mundo. E ela que me empurrou, na verdade. Ela falou assim, não, vamos levar a Patrícia numa agência de modelos e tal. E aí acabou me levando e eu acabei gostando. Mas foi bem assim, foi coisa de mãe. E seu pai nessa história? Também, super força, assim, sempre me deu uma super força. Sempre apoiou meus pais. Ele tinha muito ciúme, não? Não, normalmente zero. O pai tem ciúme? Normalmente tem, mas meu pai não. Meu pai é pelo contrário, assim. Ele sempre torceu muito para que desse certo nessa carreira. Você ele tem sempre irmãos? gostou. Tenho 2 irmãs. Também 2 seguem irmãs mais mesmo? velhas. Não seguem. Uma publicitária, outra administradora de empresas. Só eu mesmo. Bom, depois que você começou então sua vida como modelo, quando você percebeu que você queria assim entrar de fato na veia artística e então decidiu procurar um curso de teatro, veio para São Paulo, por quê? Eu sempre pensei em fazer teatro, mas como eu estava primeiro fazendo a faculdade, depois eu falei, vou terminar primeiro, uma coisa de cada vez. Aí quando eu terminei e me mudei para São Paulo, eu falei, agora eu vou fazer um teatro de verdade. Procurei até saber qual era o melhor, um curso sério, legal para fazer. E aí me indicaram o Célia Helena e eu acabei fazendo. Porque eu sempre gostei, na verdade. Eu sempre achei, assim, fascinante o teatro. Não só a televisão, mas como teatro também. Então o teatro veio antes na sua vida? Veio antes, porque minha formação mesmo é teatro. Mas antes mesmo de fazer um curso de teatro, eu participei de 2 novelas no SBT, mas isso foi antes. Olha só, então, você não tinha ainda eu ainda não tinha o DRT, não tinha. Uau, como foi isso? Foi assim, eu já trabalhava no SBT, fazia algumas coisas, assim, como assistente de palco do Silvio Santos. E até que um dia ele falou assim, você devia fazer um teste para novela. Aí eu acabei fazendo. Conversei com o diretor na época, ele falou, vamos fazer um teste para ver se tem jeito, se não tem. E ele acabou gostando e eu fiz a Marisol no papel da Angélica. Depois, isso foi em 2002, em 2004 eu fiz Esmeralda, no papel da Pietra. E aí eu amei, assim, já me matriculei no curso de teatro, estudei, me formei, fiz teatro mesmo. Só que depois eu desisti, assim, de seguir nessa carreira de fazer novela, teatro. Por quê? Porque, paralelo a isso, veio a oportunidade de ser apresentadora de programa. E eu acabei gostando mais disso. Então, eu procurei me dedicar mais a apresentar programas do que
seguir nessa área de teatro. É verdade que você foi cotada também para viver a professora Helena em Carrossel? Então, isso não Ou é isso é verdade. boato? Isso foi boato. Isso eu realmente vi na internet, eu li algumas coisas sobre isso, a esse respeito, mas não tive nenhum convite, assim, a fazer a professora Helena. Hoje você pensa não agora de repente, mas futuramente, dar andamento à sua vida de atriz? Eu não sei, porque assim, eu tô muito bem, muito feliz, assim, agora nessa fase que eu tô. Eu não sinto saudades, assim, de fazer novela agora, porque eu tô casada com um filho, quero ter mais filhos. Eu acho que essa carreira de atriz é muito difícil conciliar com a família. Eu acho que fica muito, além de corrido, eu acho que não é compatível, realmente. Então, eu prefiro ficar na parte, apresentar programas, essa parte, assim, que eu considero mais tranquila, do que fazer uma novela que exige muito, exige tempo demais, assim, de segunda a segunda. Então, eu acho que eu quero ver meus filhos crescerem, sabe? Eu quero acompanhar, eu quero levar na escola, eu quero fazer uma série de coisas, assim, que se eu fizesse novela não daria. Bom, você acabou de provar pra gente que você é uma pessoa muito família, não é isso? Isso. Você, inclusive, já tem o João, João não é? Paulo. João Paulo. E você tá pensando, pelo que eu ouvi dizer, em ter outro bebê, é isso? Eu quero. Em Quero breve ter ou outro. vai demorar um pouquinho? Em breve. Eu não quero demorar tanto, eu quero que eles sejam bem companheiros. Então eu quero que tenha uma diferença, uma pouca diferença de idade entre um e outro. O que significa família pra você? Bom, família pra mim é a base, é tudo. Isso aí todo mundo fala, mas é a verdade, sabe? Sem minha família não seria nada. Eu acho que a gente tem que ter o apoio mesmo do marido, dos filhos. E isso eu tenho, graças a Deus, assim, dos meus pais, das minhas irmãs. Então eu acho que é muito importante e isso eu valorizo. Aproveitando então, eu vou perguntar sobre maternidade, já que você quer ser mãe de novo. Como você define a Patrícia antes e depois da maternidade? Completamente diferente. Eu diria assim, que todo mundo fala que ser mãe é maravilhoso, que é mágico e tal. Eu sempre ouvi falar isso, mas é muito mais que isso, sabe? É muito mais, é isso e muito mais. É simplesmente a melhor coisa da vida, é um presente mesmo de Deus, assim. A minha principal função é de ser mãe, sabe? É o que eu mais gosto de fazer, dentre todas as coisas que eu faço, é cuidar do meu filho, sabe? As coisas simples mesmo, trocar fralda, dar banho, fazer dormir, dar comidinha, levar na escola, sabe? Essas coisas assim, pra mim, não tem preço. Você é uma mãe coruja, então. Eu sou coruja, espero não estragar ele. Agora me conta uma coisa, a gente falou, né, que você começou como modelo, falou um pouco da sua vida como atriz, seus planos e tudo. Agora, essa história de assistente de palco do Silvio Santos, eu quero saber certinho como começou, porque tem muita gente que fala, e a gente vê até na internet, que você começou dublando no Qual é a Música, mas é mentira. Não, é mentira. Comecei muito antes, foi em 98, em 1998, eu comecei como participando do programa Fantasia. E eu dançava ali com as meninas e tal, aí teve um teste para ser assistente de palco do Silvio. E aí chamaram as meninas do Fantasia para fazer o teste e eu fui uma delas, uma das escolhidas. Aí o teste era exatamente assim, gravar o programa com o Silvio. E eu nunca tinha visto o Silvio na minha frente, então eu fiquei super nervosa no teste. Era o sorteio da telecena. Mas era um teste valendo, O teste valendo. Essa que é a diferença. Essa é a diferença, não era um teste simplesmente. Tipo, foi pro ar. Era uma gravação. O teste foi pro ar. Foi pro ar, todo mundo assistiu. E eu lembro que na época eu era muito tímida, muito envergonhada. E eu fazendo o sorteio da telecena, eu errei tudo, eu fui devagar, sabe? Eu tava muito nervosa. E o Silvio falou muito pra mim. Falou assim, como você chama? Eu falava, Patrícia. Ele assim, nossa, mas você é muito lerda, Patrícia. Você é devagar, você não serve para trabalhar aqui. Aqui a gente precisa de alguém que seja rápida. Isso ele falou no ar. Falou no ar. Mas ele falava isso e ria ao mesmo tempo. Eu não sabia se era verdade, se era brincadeira. Só sei que a gravação inteirinha ele passou falando isso. E eu saí de lá arrasada. Eu falei, nossa, ele não gostou de mim, não vai me chamar nunca mais e pronto, acabou. Aí no dia seguinte me chamaram para fazer outra gravação de um outro sorteio da telecena. Eu falei, mas como? Ele não gostou de mim. Aí a produção falou assim, não, ele gostou, ele pediu para chamar as que ele tinha mais gostado, assim, né? Foram algumas meninas.
Aí eu fui de novo, gravei e ele também pegando no meu pé daquele jeito novamente, mas eu vi que era brincadeira, no fundo era brincadeira e eu não sabia no começo, né? Então por isso que eu fiquei nervosa, não sabia se era brincadeira, se não era, mas era brincadeira. Pois é, então aí vem a pergunta, como você avalia assim, esse trabalho com o Silvio? Até porque muitas vezes ele te coloca em situações de saias justas, né? Por exemplo, falando, Patrícia, vamos trocar de lugar, não é isso que ele faz? Isso. Ele pega e no pede para você ele apresentar. fez muito isso para eu apresentar no lugar dele. E ele seu assistente de E palco. ele meu assistente de palco. Então, isso foi assim, sem combinar, sem ensaiar, sem nada. Aliás, gravar com o Silvio é sempre assim, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, na verdade. E foi assim mesmo. Ele falou, vem apresentar no meu lugar. Eu fui, sabe, fiquei nervosa, mas eu acho que fica espontâneo, assim, né? Eu acho que ele gosta disso, de colocar a pessoa mesmo nessas frias, entre aspas, para ver como que a gente sai. E foi assim, né? Ele vai testando. E quando foi que você se tornou apresentadora? Claro que você brincou muitas vezes antes, porque ele falava, vamos trocar de lugar e tal. Mas quando que você assumiu mesmo um programa? Então, foi em 2007. Eu não apresentava nenhum programa, eu era assistente de palco dele apenas. E teve uma ocasião que a apresentadora Adriana Galisteu não pôde ir, não sei, tirou férias, alguma coisa assim. E o Silvio me chamou para apresentar o programa Charme no lugar dela. É lógico que eu fiquei super nervosa, porque eu fiquei sabendo exatamente no dia. Foi assim, tipo, meio-dia ele me falou isso, 4 horas da tarde o programa ia começar ao vivo. Então eu fiquei assim, sem saber o que fazer, aprendi o que era o programa na hora ali, na marra, apresentei ao vivo, foi ao ar. E eu fiquei assim, sabe? Foi a sua primeira vez Foi a primeira apresentando? Vez apresentando, a primeira e foi vez. ao vivo já? Foi ao vivo. Foi ao nem vivo. gravado? Não, e não tive tempo para me preparar. Boa tarde, Brasil! O Charme está começando e você pode ligar para mim e ganhar muitos prêmios em dinheiro. Eu fiquei super nervosa, né? Mas eu gostei. Passou super rápido, sabe? No final, assim, eu já estava mais solta. No começo, eu estava um pouco mais nervosa, lógico. No final, assim, eu já estava bem solta. E depois disso, me convidaram para apresentar um mês direto no lugar dela. Aí eu permaneci durante um mês no ar com o programa Charme. E foi a mesma coisa, assim, nos primeiros dias, aquele nervosismo, aquela coisa que você se sente assim, sabe, sem saber muito o que dizer, o que fazer e tal. Mas nos últimos dias de gravação foi assim, eu não queria mais parar, sabe? Eu queria continuar fazendo aquilo e foi aí que eu senti que era aquilo que eu gostava de fazer, que era aquilo que eu precisava, sabe? Aí fiz vários cursos depois disso e logo depois, o Silvio mesmo me convidou para apresentar o Ganhe Mais Dinheiro com Jequiti. Bom dia! Bem-vindos a mais um programa feito especialmente para todos os consultores e consultoras Jequiti. Uma revista eletrônica onde eu recebia as pessoas, entrevistava, cozinhava, fazia várias coisas no programa. E eu gostei bastante, ficou no ar 2 anos, foi bem legal esse programa. E foi assim que eu me decidi, eu falei assim, não quero fazer novela mais. Bom, a gente sabe que hoje em dia você tem novos desafios e isso tudo você vai saber daqui a pouquinho depois do intervalo aqui no TJ Entrevista. Até já!